Bem-vindos, colegas, a mais uma edição Conversas a Norte. Hoje temos connosco um convidado muito especial, o Afonso Reis Cabral. O Afonso Reis Cabral é um escritor que ganhou o prémio Saramago em 2019 por unanimidade, o que é um feito raríssimo para um indivíduo que tem 30 anos, Sim. basicamente. O Afonso Reis Cabral começou a escrever aos 9 anos. Publicou o seu primeiro livro aos 15. Um livro de poesias, que eu li já numa entrevista sua, que foi um capítulo que quis fechar na sua vida, é verdade? Foi. Bem, para já, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Foi porque eu não sou verdadeiramente poeta. Tento ser escritor e romancista, mas poeta foi quase uma etapa inicial da escrita. Comecei a escrever aos 9 e achei que havia uma espécie de chamamento. Eu sei que se fala nisto mais noutras áreas, mas a verdade é que eu sentia esse chamamento em relação à escrita, e a maneira de começar foi a maneira mais instintiva, que é a poesia, quando não se é verdadeiramente poeta. Depois a poesia a série dos poetas é outra coisa, mas aquele instinto literário eu tinha-o e comecei por escrever poesia, mas depois, lá está, aos 15 anos, quando publiquei o Condensação, percebi que esse era o momento do fim daquela coisa que eu fazia, que se chamava poesia. Estava ali, reunido no livro, tinha 15 anos, já tinha escrito muitas outras coisas em prosa e achava que a partir daí, então, conseguias seguir o outro rumo da... Começou a escrever muito cedo, realmente. E há uma particularidade na vida do Afonso, que é ser trineto do Eça de Queiroz. Sim, eu não sei se isso A escrita não é genética. Não, porque isso assumiria que qualquer pessoa da minha família escrevesse, não é? E, sobretudo, eu gosto de separar muito bem as águas, porque eu tenho 4 livros, o meu irmão foi o primeiro, depois o Pão de Açúcar, etc. E isso, sim, são coisas que eu me posso responsabilizar, vá lá. Algo que é uma coincidência genética, que é, enfim, são junções de gerações, realmente eu não me responsabilizo por isso. Não é evidente. E, para além de mais, não tenho culpa, não é? É uma coincidência genética, só isso, acho eu. O primeiro livro, O Meu Irmão, não é propriamente, nem de perto nem de longe, presumo eu, uma autobiografia. Não. Mas tem, se calhar, alguns contornos de alguma realidade. Tem, mas é curioso, hoje em dia nós temos muito mais acesso a quem escreve e conseguimos, assim, muito no imediato, estabelecer alguma ligação entre a biografia da pessoa e o que escreve. Talvez noutras alturas não fosse assim, não é? Depois não quer dizer que mais tarde, postumamente, não se estabelecesse essas relações. Hoje em dia é mais fácil. Mas, na verdade, a literatura vai buscar ao real sempre qualquer coisa. E eu comecei a escrever o meu irmão quando tinha 21. Achava que, se calhar, já teria capacidade para fazer uma narrativa longa, só que faltava-me o tema. Ou eu achava que faltava o tema. O tema, afinal, estava perto de mim, porque eu, de facto, tenho um irmão com síndrome de Down, um ano mais novo. Acontece que estamos a falar justamente disso, de um tema que eu conhecia a fundo por força da vida. Mas estamos a falar disso mesmo, de um tema. Ou seja, depois, na literatura, ao escrever sobre isso, usei o conhecimento que tinha daquela realidade para a transformar noutra coisa qualquer. Eu não tenho ainda 50 anos, que é a idade do narrador, por exemplo. Não tenho as pancas que o narrador tenho outras. Nem estou indiciado por nenhum crime pela polícia judiciária, que é o que aconteceria se aquilo fosse biográfico. Agora, é evidente que eu conhecia aquela realidade e que eu conseguia transformar. E como é que daí depois se parte para o Pão de Açúcar? Porque o Pão de Açúcar também retrata outra realidade. Sim, aí muito, muito diferente, e aqui no Porto os portugueses conhecem bem o caso Gisberta, o país todo conhece, mas cá em particular. Aí é evidente que durante a escrita eu também vou buscar de tudo um pouco, não é? Mas a verdade que me atraiu particularmente na história, para além do dramático que ela tem e do marcante que foi para já
haver vários espaços vazios na história que eu poderia preencher com a minha ficção, com literatura. E depois foi justamente ser um bocado o contrário do meu irmão. Aquele tema e aquela realidade eu não a conhecia de maneira nenhuma. Não me era próximo e em muitas circunstâncias continua a não ser, mas a vida da Gisberta era muito distante, a condição da Gisberta como transexual também, e também dos rapazes, em circunstâncias sociais complicadas, numa instituição de acolhimento, sem pais, muitos deles, sem mães, outros. Tudo isso para mim era estrangeiro. E aí percebi, vivendo na pele essa escrita do Pão de Açúcar, que a literatura também vai buscar o outro, a literatura descobre, não é simplesmente um remoer ou um explanar das nossas próprias angústias. Acho muito mais interessante procurar. Houve muita investigação para escrever o Pão de Açúcar? Sim, justamente porque eu não conhecia, eu não conhecia a fundo a história, nem a própria essência das coisas, não é? O percurso da Gisberta era muito, muito distante para mim e, portanto, tive que aproximar e que conhecer. Sim, a investigação, por exemplo, lendo, relendo, estudando o próprio processo tutelar educativo, indo várias vezes ao Pão de Açúcar, que continua hoje em dia igual, penso eu, pelo menos há uns meses que eu não passo por lá, e entrevistando pessoas, estando nos sítios, de tudo um pouco, por exemplo, até ir ao YouTube procurar vídeos do Porto em fevereiro de 2006. Por exemplo, até na Escola Pires de Lima, que ainda há alguns vídeos online. Só isso já ajuda a dar um certo tom local e um tom de época ao livro, porque estamos a falar de 2006, ainda assim já é quase histórico, no sentido em que já é uma época. Já dá para retratar de outra maneira, não basta olharmos para a atualidade, já é diferente. E depois partir dessa investigação, desse recolher toda de informação, é difícil escrever? É-lhe difícil escrever? Eu parece-me que a determinado ponto tive que parar com esse processo de investigação, porque tinha que assumir as fronteiras da ficção. E, ao mesmo tempo, assumir as fronteiras da realidade. Quer dizer, conhecer a realidade do que se passou, do caso Gisberta, a fundo, para poder interiorizar e tornar literatura, tornar um romance, ou seja, não deixar que alguns dos episódios que realmente existiram fossem um espartilho para a ficção. E, portanto, podia pôr um pouco de meu também, um pouco de outras pessoas, um pouco de tudo, enfim, de tudo um pouco. Ou seja, construir uma outra estrutura sobre a realidade. E eu acho curioso, já me têm chegado muitas vezes alguns comentários ou críticas ou apreciações sobre o Pão de Açúcar e de pessoas que eu só posso rir um bocado até com uma certa compreensão, mas pessoas que me dizem, li o livro, mas para saber isso bastava-me ler uma reportagem. Eu gostava de saber onde, porque 90% do que está lá, ou 80%, veio da minha cabeça. É engraçado ver este confronto que as pessoas têm, que os leitores em particular têm, com o que é real e o que é que não é. E o que é ficcional, não é? Sim. Nós, por exemplo, quando vemos uma série e vemos baseada em factos reais, muitas vezes vamos pesquisar e confrontar o que está ali com a realidade. Exato. E às vezes sentimos defraudados, outras vezes não. E talvez isso aconteça de certa maneira com o Pão de Açúcar. Mas isso é muito interessante e dá ainda mais valor à escrita. Bem, esse misturar entre o real e o ficcional. Sim, mas a minha resposta que lhe dou agora, não estou a responder diretamente ao Pão de Açúcar, porque até podia ser um bocadinho de presunção da minha parte, mas a verdade é que a literatura tem essa capacidade de resgatar, por um lado, o real, resgatá-lo, ou seja, dar-lhe um significado, dar-lhe símbolo, muitas vezes não tem símbolo, ou achamos que não tem, e na literatura passa a ter, e por outro lado subverter a realidade também. É que se não há subversão na literatura, o que é autoficção, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, é quase diarístico, quase reportagem, isso não E então partir daí para uma outra faceta do Afonso. O Afonso viajou aos 13 anos à boleia de caminhão, foi até a Alemanha,
depois lá esteve na Alemanha. Essa viagem fui à boleia de um camionista quando tinha 13 anos. Não sei bem porquê, mas aconteceu e não fui impedido e a coisa... E correu bem. E correu bem, enfim, era uma pessoa de confiança e, entretanto, mantivemos o contacto. E depois, anos mais tarde, faz o Leva-me Contigo. Sim, mas aí, portanto... Também trata de uma viagem, no fundo. É verdade, só que aí não é propriamente um projeto literário, ou seja, nasceu, há 2 anos, está agora a fazer 2 anos, estava neste momento há 2 anos no meio da no primeiro terço da Nacional 2, a fazê-la a pé, de Chaves a Faro. Eu não sei exatamente o que é que me levou a isso, foi quase uma necessidade de retiro, de introspeção, de momento de retirada do mundo, quase. Depois aconteceu muitas vezes o contrário, de ser de tal maneira acarinhado na estrada e tal sentimento hospitaleiro das pessoas que acabei por estar muito acompanhado ao fim do dia, ao início do dia, e isso foi extraordinário. Mas não era um projeto literário. Depois é que o livro surgiu porque eu fui escrevendo uma espécie de diário, ou crónicas diárias no Facebook, e depois, enfim, a minha editora desafiou-me a compilá-las, quer dizer, e eu também pareceu natural, porque, enfim, tinha o material, achava que era genuíno, ou que era, sem ser um romance e sem ser um projeto propriamente literário, tinha lá a minha mão, não é? E, portanto, eu achava que, enfim, não era para deitar ao lixo, ou que podia, pelo menos, alguém podia gostar. E pronto, e nasceu assim, mas não era a ideia de escrever um livro à partida. E agora escreve umas crónicas para o Jornal de Notícias. Sim, exatamente. Será que daqui a uns tempos poderemos ter um livro com essas crónicas todas? Talvez daqui a uns tempos, talvez. Mas o JN desafiou-me a ser colunista, todas as quartas-feiras. A rubrica chama-se Ansiedade Crónica, que é algo que eu tenho um bocado por natureza. E a aceitação do desafio foi: aqui, nesta coluna, vão cair as minhas ansiedades. E os meus interesses, e os meus entusiasmos, e, enfim, um pouco de tudo. E depois tenho outras coisas, por exemplo, a Mensagem de Lisboa, eu hoje em dia vivo em Lisboa, e é um jornal digital bastante dedicado à cidade, mas aberto a todos, onde eu escrevo também crónicas. Essas são quase mais contos do que crónicas, mais alargadas, e tem muita ficção à mistura. Passa-se uma esquina e de repente está-se numa rua ficcional, volta-se atrás e está-se na rua real. E pronto, vou mantendo estas duas facetas para já. Entretanto, em 2019 ganha o Prémio Saramago, que, como eu disse no início, foi por unanimidade para um autor tão jovem, que houve até alguma celeuma depois em alguns meios por ter sido autor tão jovem a ter ganho o prémio. Talvez mais no Prémio Leia, do primeiro romance, aí era um bocado mais novo ainda, tinha 24. O Prémio Saramago já vem num contexto diferente, pronto, é um prémio para livros publicados já, e portanto, pelo menos já haveria o crivo da própria editora, e aí penso que não foi tão... E que impacto têm estes prémios, quer o Prémio Leia, quer o Prémio Saramago, que impacto é que estes prémios têm na vida de um autor? Para além, evidentemente, de o divulgar ao grande público. Isso é muito, muito central, isso. Essa divulgação ajuda muitíssimo, aliás. É muito complicado começar a escrever, ou melhor, começar a publicar, a falar de coisas diferentes, uma coisa é escrita, outra é a publicação. Começar a publicar, porque um autor de um primeiro livro é necessariamente um desconhecido, e a curiosidade que leva o leitor à livraria é quase nula, não é? E, portanto, os prémios dão essa curiosidade, vá lá. Por outro lado, também enfim, pagam o tempo da pessoa, não é? E dão tempo para escrever. Aliás, penso que o Gonçalo M. Tavares, que também ganhou o Prémio Saramago em 2005, salvo erro, uma das frases que disse sobre isso foi justamente: este prémio dá-me tempo para escrever. E é isso que eu felizmente tenho tido, é uma alegria isso poder acontecer, e vou aproveitando até enquanto acontecer. Quando deixar de acontecer, farei ainda mais outras coisas do que faço, mas continuarei sempre a escrever. Teve muita dificuldade em publicar, quer o Condensação, que foi o primeiro livro, quer
o meu irmão, O primeiro livro. O Condensação Mais era numa editora pequena do Porto, eu tinha 15 anos, era poesia, jovem. Circunstâncias muito diferentes. O meu irmão, como saiu no contexto do Prémio Leia, é um prémio de inéditos, o complicado foi escrevê-lo e chegar àquele ponto e a incógnita, não é? De ser ou não ser contemplado com o Prémio Leia. Enfim, a partir do momento em que isso aconteceu, então as portas abrem-se, de facto, e aliás faz parte da lógica do prémio a publicação imediata do livro e a partir daí... E facilitou depois claro, a publicação dos outros. A partir daí tem-se, pronto, tenho a sorte e o privilégio também de poder publicar o que quero. E projetos futuros? O que é que Bem, está aí na próximo. calha? É o próximo, eu acho que eu gostava de tentar ainda este ano, mas não sei, ainda falta bastantes coisas e eu depois à volta dos livros e tenho falar muitos compromissos e coisas que são necessárias também e são boas e, enfim, estamos aqui a conversar, por exemplo, isso é bom, mas muitas vezes se eu não consigo ter uma espécie de gestão disso, me roubam tempo para a escrita. Portanto, vamos ver, eu gostava que ainda deste ano ter um novo romance, não é certo. Também baseado em... Não, não vou abrir o jogo todo já. Sem ser a escrita, e eu sei que a escrita tem, no fundo, é a sua vida, praticamente toda, mas tem outros interesses, Afonso. Tenho, mal era que... Como é evidente. No seu tempo livre, o que é que costuma fazer? Faço boxe, mergulho, agora há algum tempo que não faço mergulho. Por isso eu estava a chamar aqui a atenção relativamente aos passatempos que tem. Como é que um escritor, que é uma coisa pacífica, que requer introspecção... Não é nada pacífico. Não é nada. Como é que se dedica ao boxe a tal ansiedade crónica? Pronto, o boxe ajuda a resolvê-lo um bocado. Não, é estar fechado no escritório. Eu tenho um escritório com amigos, tenho rotina de trabalho, etc. Às 9 da manhã, às 6 da tarde. E estou a escrever nessa altura e noutras, mas... Enfim, a vida exige também outras coisas e o boxe ajuda muito na escrita também, porque lá está, porque acalma a ansiedade crónica e ajuda a focalizar o pensamento. A folha branca cria muita ansiedade? Tem fases, já criou mais, ultimamente não tanto, acho que estou numa fase criativa que tem corrido bem, mas não é de todo um dado adquirido. Aliás, normalmente há acalmias e depois períodos de tempestade, acalmias e por aí fora. Agora estou num período de tempestade, o que é bom, e aproveito lá vou no meu veleiro e aproveito a tempestade para andar o mais possível até vir uma alcamia e eu ficar no mesmo sítio. Um dos grandes medos de qualquer escritor é chegar um dia à folha branca e não ter inspiração para verter e acontece, alguma coisa. Lá está, há períodos de maior seca, não é? Agora, a escrita não é só inspiração, é transpiração, é trabalho, é dedicação e é tempo. Não basta estar a olhar para o céu e à espera que alguma coisa caia. Há uma poetisa norte-americana, não me lembro do nome dela agora, que dizia, a gozar, que a inspiração é uma espécie de cavalo invisível que o poeta ouve vir a cavalgar na direção do poeta e depois ouve a cavalgar a passar, não vê, mas consegue ainda à última hora puxar a cauda do cavalo e puxar para si a inspiração. Acontece que as palavras, quando isso acontece, vêm todas ao contrário. Portanto, não é bem assim. Também há cavalos de inspiração, mas é preciso ser jockey, aprender a dominar o cavalo, aprender a saltar obstáculos e a fazer que o cavalo faça o que nós queremos. E isto aplica-se a quase todas as profissões. Pois, exatamente. Mesmo a de médico. Claro. Precisamos sempre de muita transpiração, de muito estudo, de muito treino, para se conseguir alguma coisa. Não quer dizer que não haja rasgos, mas a verdade é que o ofício e o trabalho têm que estar lá. É evidente. Sim. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo e eu queria, em primeiro lugar, agradecer obrigado. Estar hoje aqui presente connosco e ter-se disponibilizado a vir de longe até aqui, para estar aqui este bocado de tempo. A vós, colegas, agradecer-vos também terem estado connosco e esperar que tenham gostado e desejar que estejam para a próxima edição do Conversas do Norte. Até à próxima.